Agradecidos mais uma vez, Mestre Jesus, pela oportunidade que estamos tendo mais uma vez aqui nesta casa tão querida e amada, pedimos nesse momento o auxílio dos irmãos da espiritualidade, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão, que possam nos intuir, nos orientar, para que tenhamos a força, a coragem de levar à frente esse trabalho, levando a doutrina dos Espíritos a todos que necessitam a verdade revelada, a terceira revelação. Que a nossa irmã Sueli, então, possa ser bem intuída e que nós outros assim possamos aprender ao máximo esses ensinamentos. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado, então, falando sobre Deus e o Espiritismo. Boa tarde para todos nós. Vamos dar sequência a esse estudo que a gente começou semana passada, sobre a questão de Deus, né? Deus e o Espiritismo. Deus e o Espiritismo não vai mudar nada a figura de Deus, né? É só a visão que nós temos, né, dessa questão de Deus, principalmente como a causa primária. Que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender essa parte, não é simples mesmo, né? Deus criou tudo que existe, Ele criou o universo, Ele criou tudo, mas Ele foi a causa primária disso tudo. Então, se a gente começar, mas Deus está vendo, Deus não sei o que, não, olha Deus, não, a gente fica banalizando essa ideia de Deus, né? Deus é muito maior que tudo isso, e a gente não se atenta para essa questão, né? Paramos aqui nesse paradoxo de Epicuro da semana passada, só para recordar isso aí, né? Porque a gente vê tanta coisa acontecendo, tanta injustiça, tanta coisa no mundo, né? Que a gente fica pensando, onde que está Deus, né? Mas as pessoas têm livre-arbítrio. Tudo bem, tem. Quem deu isso foi Ele, quando Ele nos marcou, né, a sua imagem e semelhança. Ele nos deu o livre-arbítrio, tanto que o princípio espiritual chegou ali no reino nominal. Ele não é mais guiado apenas pelos instintos, e sim pela inteligência, pelo raciocínio sem limite. Porque o reino da inteligência inferior também tem inteligência e raciocínio. Olha, alguns animais raciocinam de um modo que a gente se surpreende. Agora, não é como nós. Não é aquele raciocínio ilimitado. Eles têm um raciocínio limitado para prover a sua segurança, a continuidade da sua espécie, a sua vida, né, aqui na matéria. Tanto que os animais, quando eles morrem, eles não guardam a memória da maneira como a gente guarda. Eles guardam, a memória deles existe ali, mas de uma forma muito diferente da nossa. Aquele animalzinho que viveu na nossa casa, ele não vai lembrar se ele for aproveitado numa outra fêmeazinha que tiver ali no cio, né? Ele pode, aquele princípio vital pode ser até aproveitado, né, num dos filhotinhos que vai nascer, mas ele não vai ter a memória que ele morou ali, quem fomos nós, né? Ele não tem essa questão. Com o raciocínio, com a lógica, também ele tem limites para isso, né? Mas nós, humanos, não é bem assim, né? Nós temos um raciocínio sem limites, todo o poder de criar, né? Fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Então a gente fica imaginando tanta coisa ruim acontecendo, tanta coisa. Poxa, Deus não pode, Deus não é soberanamente justo e bom, não é todo poderoso, né? Então aí Epicuro, né, fez esse paradoxo aí que a gente parou semana passada, a gente parte dele. O objetivo do argumento é mostrar que a existência de Deus é logicamente incompatível com o mal e o sofrimento do mundo, que a gente não consegue ver tudo isso que está acontecendo, né? Então a gente está vivendo um período difícil na Terra, tanta desgraça acontecendo. Então não pode estar de acordo com a soberania e a justiça de Deus, né? Aí ele começou a fazer esses questionamentos. Se Deus quer evitar o mal, mas não pode fazê-lo, não é onipotente. Se ele é capaz de fazê-lo, mas não quer, então ele não é amoroso. E se
Deus, né? Mas se Deus pode e quer evitar, então, por que permite o mal? É o que às vezes a gente se pergunta, se eu posso, quando eu posso evitar um mal para alguém, eu evito. Por que Deus, podendo, não evita? Né? Imaginemos, não teria nada de ruim no mundo, né? Só que ele nos criou simples e ignorantes com todo o potencial para aprender. E a gente é que desenvolve o mal em nós mesmos, né? E se não pode e nem quer evitar o mal, então por que chamá-lo de Deus? Então essas são perguntas que não foi só Epicuro que fez, nós também fazemos. O tempo todo, às vezes, a gente faz essas perguntas. Eu sempre recomendo que a gente deve fazer a pergunta para quê e não por quê. Por quê? Não adianta mais a gente saber. Quando a gente pergunta, mas por que aconteceu isso? O fato aconteceu, já está pronto lá, já aconteceu, não adianta. Não adianta ficar sabendo por quê, porque a menos que essa resposta possa evitar um mal, né, semelhante. Né? Aí vale a pena. Mas, normalmente, a gente tem que perguntar para quê? Para que isso está acontecendo comigo? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo disso estar acontecendo comigo? Né? Aí, sim, a gente aprende com aquela situação. A gente começa a receber as lições, né? Porque a gente só recebe a lição para a gente estudar quando a gente não aprendeu ainda. Né? O deverzinho de casa é aquela segunda época que o professor fala, você vai estudar esse capítulo aqui, porque você não aprendeu, isso é a sua lição. Então, ele não aprendeu ainda, porque aqueles que ele já aprendeu, ele não vai nem mais fazer prova daquilo ali, ele já sabe. Né? Então, é o que acontece aí com a nossa vida, na nossa caminhada aí de espírito. Então, repetindo aqui, Deus é causa primária e não causa imediata. Então, tudo a gente acha que Deus tem que resolver na nossa vida, né? Deus que tem que resolver. Deus não tem que resolver as coisas para a gente. Deus não nos manda desgraça, não nos manda doença. Deus não tem que resolver nossos problemas. Somos nós que temos que resolver. Com o quê? Com os ensinamentos que a gente recebe, com a lei divina dele que está escrita na nossa consciência. Então, nós é que temos que resolver com a ajuda dele. E ele, frequentemente, manda seus assessores aí nos ajudar. Quantas vezes a gente está em casa com um problemão, não sabe nem como que vai resolver aquilo, está parecendo que não tem uma saída? Aí, às vezes, a gente ou vai à rua e encontra um amigo, uma amiga, ou então alguém vai nos visitar, ou então a gente assiste um filme e ali tem algo parecido, ou a gente recebe uma mensagem na rede social que nos clareia os horizontes. Ora, quem está fazendo isso é Deus através dos seus prepostos, através dos seus auxiliares, e nós todos somos instrumentos para que isso aconteça. Aí, às vezes, a gente fala assim, foi Deus que mandou você aqui. Foi mesmo, ele mandou. Mas ele mandou através, às vezes, de um problema que essa pessoa também tenha. Né? Então, é tudo numa engrenagem tão perfeita que a gente não pode nem reclamar, tem só que agradecer. Quanto a essa questão da prova da existência de Deus, que muita gente duvida, né? Que Deus o quê? O universo se criou e aquelas coisas todas, né? Na ciência, já se tem essa certeza. No meio científico, já se tem essa certeza. Certeza de Deus? Eles são deístas? Não, alguns são materialistas, ateus, mas eles têm certeza que tem um Criador. E isso está em documentos, né? Está em livros, isso aí está nos tratados científicos. Trouxe um aqui que eu até prometi para a gente analisar, pequenininho, tá? Que eu resumi aqui, eu tirei só uns itens, porque ele tem mais coisa, bem legal. Então, olha só, cientificamente, temos as comprovações da existência dessa inteligência, essa inteligência suprema, por cientistas e físicos que estudam o universo e suas constantes. Entre eles estão o cosmologista britânico Paul Davies, John Wheeler, nome dos mais famosos no campo da física, Paul Dirac, prêmio Nobel da Física. Então, esses três aqui se dedicaram, e eles não são religiosos, deístas, eles não são isso.
né? Eles são cientistas, são físicos, mas eles têm uma fixação, né, pelo universo. Ou eu não sei se ainda tem algum aí por aí, eu não sei se já desencarregou, se eu não pesquisei hoje não, porque esse artigo é antigo, né? Não é de agora. Então eu não sei nem se eles ainda estão por aqui. Mas eles fizeram um excelente trabalho sobre essa questão. Inclusive o título é O Universo foi criado e é mantido, né? Então olha só, John Wheeler chega quase a ser teológico quando afirma que os princípios da mecânica exigem que o cosmo crie uma observação participante, ó. É a manutenção do universo através do Criador, né? Então a gente pensa que a gente pode fazer a bagunça que a gente quer nesse planeta e que não vai dar em nada. E que nós vamos nos apoderar do planeta, né? Alguns pensam assim, né? Lê do engano, né? Porque essa casa aqui não é nossa. Essa casa é de Deus, né? Que nos permitiu reencarnar aqui para a gente aprender. E essa bagunça toda que está no planeta, não vamos achar que ele esteja de braços cruzados, se é que ele tem braço, né? Porque a gente viu ali que Deus não é uma pessoa. Então ninguém, olha, se entrarem na nossa casa e fizerem uma baderna, uma bagunça, vocês vão ficar de braços cruzados lá, esperando o pessoal acabar a baderna e destruir tudo? Claro que não, a gente vai tomar as providências devidas, né? Para evitar aquilo que tiver ao nosso alcance. Imagina Deus, né, vendo essa bagunça toda no planeta Terra, se isso vai ficar assim barato, né? Mas não vai mesmo, né? Então, esse físico, ele é quase teológico quando ele fala isso, né? Olha, os princípios da mecânica exigem que o cosmo crie uma observação participante. Olha, os princípios da mecânica, isso é tudo ciência, é tudo provado ali por eles mesmos, né? Segundo essa teoria, sem seres conscientes, ó, o universo tal como é entendido pela física seria impossível. Tá vendo? Sem os seres conscientes, quando alguém pensa assim, o universo nasceu do nada, não sabe o que está falando, não, foi o acaso. O que é acaso? Acaso é algo que não tem causa, tem um A na frente negando. Né? O acaso é falta de causa. Acaso, não tem causa. Ora, como que uma coisa pode não ter causa, ainda mais a perfeição que a gente tem aí no universo? Isso é uma bobagem, né? Que se fala. Então, segundo essa teoria, sem seres conscientes, conscientes, são seres inteligentes, né? Que têm consciência. Então, o universo, tal como é entendido pela física, seria impossível. A gente tem que atentar para as palavras. Eu chamo atenção para isso. Impossível é impossível. Não tem meio termo aí, não. Não tem um pouquinho assim, não. É impossível. Não poderia existir, né? De acordo com os estudiosos, a vida, tal como a conhecemos, surgiu na Terra por obra de muitas circunstâncias conjuntas. Isso aqui é só um pouquinho que eu botei aqui. Tem muito mais, né? Mas isso aqui são as principais. Então, olha só, atentem para as palavras, né? Porque quando nós colocamos num papel o nosso pensamento, nós usamos o máximo de palavras possível para que ela traduza com fidelidade o nosso pensamento. Então, tem que prestar atenção nisso, né? Então, olha só, calor na medida, aqui, certa. Eu nem grifei, que não deu tempo, que eu peguei isso aí rápido e não deu tempo de eu fazer umas correções assim, ó. Calor na medida certa. Então, é medida certa, não é medida. Calor na medida é uma coisa, calor na medida certa é outra. É a medida certa, exata. Então, é a medida certa, é aquela que tem que ser, não é qualquer uma. A presença de determinados elementos, determinados, não são quaisquer elementos, são elementos determinados pela exigência
da situação. Então, calor na medida certa, a presença de determinados elementos, eles conhecem esses elementos, por isso eles colocaram essa questão aí, né? Que é elementos determinados, não é elementos aleatórios, um aqui, outro ali, não. São elementos determinados. A quantidade certa de energia, ao certo aqui de novo, né? Olha aqui, a quantidade certa de energia, portanto, não pode ser qualquer uma, não é? Grau, olha aqui, correto, de estabilidade no meio. Então, não é uma estabilidadezinha, né? É o grau correto dessa estabilidade, da estabilidade do meio em que a vida estava nascendo. Então, olha só, vê se isso aqui pode acontecer num acaso, pode acontecer do nada. Que bobagem é essa para a gente imaginar, né? Claro que não pode. Então, é evidente que isto aqui é determinado por uma inteligência suprema. Paul Dirac chamou a atenção para estranhas coincidências de números, 1 seguido por 40 zeros. Eu até semana passada eu já toquei nesse assunto, né? É o 10 elevado à 39ª potência. Não entendo nada de números, tá? Mas isso aqui não precisa entender para a gente alcançar o que eles querem dizer com isso que eles estão falando. Então, olha só. Esse número aqui, 1 seguido de 40 zeros, que é o 10 elevado à 39ª potência, é um número que aparece em todos os cálculos que eles fazem do universo. Todos eles. No final das contas, quando eles veem, é o mesmo número que aparece lá. E isso, qualquer físico que fizer vai encontrar essas respostas, porque são números exatos. Então, tanto na parte micro do cosmos quanto na macro do cosmos, acontece a mesma coisa, de proporções diferentes, mas é o mesmo número que aparece sempre. Então, isso é coincidência? Isso é coincidência? Resultados matemáticos idênticos em todas as medidas? O que é isso? Né? É uma inteligência suprema fazendo isso aí. Então, eu coloquei aqui 3, tem até mais uma depois que está ali para trás. Eu coloquei essas 3 para a gente ver, só 3 já bastam, não precisa nem de mais, né? Para a gente entender. Olha só. A proporção, esse 1 seguido de 40 zeros, está presente aonde? No final dos cálculos. Ó, na proporção entre a imensa força eletromagnética separando duas partículas, prótons e elétrons. Essa força é imensa, imensa. É uma força eletromagnética imensa. Então, essa força imensa, ela é 1 seguido de 40 zeros. Separando essas duas partículas. Por um lado é isso, né? Por outro, olha só, é a força bem mais fraca da gravidade, por outro lado. Essa que a gente conhece, essa força que nos prende aqui no solo, essa força que faz com que os mares não entornem, né? A força da gravidade, essa que rege aí o universo, né? Essa força é fraca, bem mais fraca do que aquela que prende os prótons e os elétrons. Mas elas são idênticas nos números, para mais e para menos. Então, olha só, é a mesma. Essa proporção aqui, essa força, no final dos cálculos, ela vai dar 1 seguido de 40 zeros, e aqui também, a força da gravidade, 1 seguido de 40 zeros. Só que essa da gravidade é no macro-universo, e a outra, dos prótons e elétrons, é no micro-universo, que é a menor medida que se conhece. Né? A menor medida que se conhece é essa aqui, ó. É a que separa duas partículas, prótons e elétrons. Então, a proporção, olha que interessante essa aqui. A proporção entre a idade do universo e o tempo que a luz gasta para percorrer o comprimento de um próton
Só o comprimento de um próton, uma partícula pequenininha, né, mínima ali. Então, olha só, a proporção entre a idade do universo e o tempo que a luz gasta para percorrer o comprimento de um próton, que é a menor distância conhecida, é 1 seguido de 40 zeros. Olha que interessante isso, a relação da idade do universo com isso, né? Outra, que eles chamam de coincidências planetárias, né? Mas não são coincidências, tanto que eles colocam coincidências entre aspas. Então, olha só. E o número, esse 1 seguido de 40 zeros, está presente no número necessário de prótons para se obter a massa do universo. O número necessário de prótons que são necessários, parece que foram repetidos, mas tá certo isso aqui. É o número que se precisa para, de prótons que são necessários para se obter a massa do universo, conhecido vem a ser o produto desse mágico número. Então, vem a ser o produto desse mágico número. Ele aparece em outras circunstâncias. É sempre isso aí. O 10 elevado à 39ª potência. Isso não pode ser coincidência. De jeito nenhum, né? Paul Dirac observou ainda mais uma situação onde esse número aparece. Ó. A atual temperatura do espaço, requer que o índice de expansão, no momento do nascimento do universo, na hora do Big Bang, né? Na hora que o universo nasceu ali, ó, a atual temperatura, quer dizer, agora, né, requer que o índice de expansão no momento do nascimento do universo tenha sido finamente sintonizado em todas as direções. Olha isso, hein? Finamente, olha a palavra. Não é apenas sintonizado, é sintonizado finamente, ó. Finamente sintonizado em diferentes direções. Várias direções na hora da explosão, né? Não se chama nem muito isso de explosão, mas naquela hora é igual como a gente tem uma bola, né? Cheia d'água, assim, a gente pega água, bota dentro daquela bola e coloca numa posição e fura, joga uma coisa para furar, aquilo dá aquela explosão. Então imagina aquilo ali saindo em todas as direções numa sintonia fina. Olha, isso é impossível para a gente, né? Não dá. Vai sair para tudo que é canto, vai sair mais água para um lado, mais água para o outro. Mas aqui não aconteceu isso, né? A atual temperatura, quer dizer, eles fazem isso pela temperatura do universo, requer que o índice de expansão no momento do nascimento do universo tenha sido finamente sintonizado em diferentes direções. Para quanto? Qual a medida? 1 sobre 1 seguido de 40 zeros. Dá até para rir quando alguém fala que o universo nasceu do nada, né? Não foi criado por uma inteligência suprema. Olha só, não tem como isso aqui. Além de estar finamente sintonizado, estava finamente sintonizado aqui, ó. 1 sobre 1 seguido de 40 zeros, não era outra medida, era essa, né? Ou seja, qual é a conclusão que se tira disso aí? Algo ou alguém teria determinado estabelecer este universo. Sem discussão. Né? Isso aqui não dá nem para ficar discutindo se teve ou não teve um Criador, não tem nem como. Ninguém tem argumento contra isso. Ah, mas se quem não acredita em Deus, eles não estão falando em Deus? Eles não estão falando em Deus. Eles estão falando o que Kardec falou, inteligência suprema. Foi isso que eles falaram aqui. Não foi em Deus, o Deus das religiões, o Deus antropomórfico, aquele Deus que castiga, aquele Deus que parece que está jogando dados, né?
vai ser Sueli ou Abel que vão morrer hoje, que vai morrer hoje, né? Ele joga o dadinho, vai ser Abel. Né, Abel? Pois é. Mentira, né? Porque ninguém vai morrer, né? Ninguém morre. Então, olha só, esse Deus que castiga, esse Deus que fica olhando tudo, e que a criança teme e morre de medo, porque a mãe fala, faz sinal que Deus está vendo, hein? Ela já começa a ser criada com medo dele. Tudo ele está vendo, né? E está vendo, e daí? Depois que ele vir, ele vai fazer o quê? Te castiga. Meu Deus. Né? Então, isso aí é a diferença entre o Deus criado pelas religiões e o Deus que o Espiritismo relata, né? O Deus que o Espiritismo revela para nós, que é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E isso está bem provado aí pela física. De acordo com Paul Dirac, ainda continua aqui, há uma profunda conexão entre a cosmologia e a teoria atômica, entre o macro e o micro, né? Entre o macrocosmo e o microcosmo. Olha essa aqui, ainda tem essa, Se a gravidade fosse só um pouquinho mais forte, eu botei aqui porque olha a palavra pesando ali. É diferente de falar assim, se ela fosse mais forte. Não é se ela fosse mais forte, é se ela fosse um pouquinho de nada, mas de nada mesmo. Um pouquinho mais forte, olha o resultado. As estrelas se queimariam muito mais depressa. Muito mais depressa. Não é nem se queimar depressa, é mais depressa, né? Numa temperatura, olha aqui o superlativo, muitíssimo. Também não é muito. É muitíssimo. É muito mais, né? É o superlativo aí, mais elevada, muitíssimo, mais, olha outro aqui, mais elevada. Então não é só uma temperatura elevada, ela é mais elevada e é muitíssimo mais elevada. Olha o peso das palavras, a gente não se atenta para as coisas assim, né? E o Sol já teria há muito gasto todo o seu hidrogênio, todo. Conclusão? A vida, sem dúvida, nunca teria surgido. Aí, a gente não tira essa conclusão, né? Porque não é tirar essa conclusão, mas veja. Olha a misericórdia do Pai. Olha a bondade, a soberania da justiça divina quando criou esse universo, não estou falando de planeta Terra, estou falando de universo, e o adaptou às necessidades do homem. Compreenderam agora por que nós somos a criação mais importante de Deus? Quando a gente fala que é isso, nós somos a criação mais importante de Deus. Tanto que Ele adaptou o universo a nós. É como, né? Copérnico, quando falou que destruiu aquela ideia, né, de que a Terra era o centro do universo. Não é a Terra que é o centro do universo, somos nós. Nós somos o centro do universo. Porque foi para nós que isso tudo aconteceu. Porque quem tem a vida, como nós temos, a mais importante do planeta, aquela capaz de fazer considerações a respeito do seu Criador, e Deus fez isso para essa criação, principalmente. E adaptou o universo todinho para nós, porque senão a vida não haveria condição de se manter aqui no universo. Eu não estou dizendo a vida da Terra. Eu não estou dizendo esses corpos que nós temos e as nossas necessidades biológicas. Eu estou dizendo a vida no universo,
em todas as moradas da casa do Pai, em todos os mundos. Porque cada sistema tem a sua estrela, ou as suas estrelas. Nós temos o Sol. É o nosso astro-rei. É o responsável pela vida no nosso sistema. Então não haveria, a hora que o Sol se apagar, e ele vai, porque ele é uma estrela. Ela tem combustível, mas vai chegar uma hora que ele vai acabar. Trilhões de anos, sei lá quanto, não importa. Quando a Terra não precisar mais de ter esse tipo de vida que ela tem. Ela não vai desaparecer por isso, porque ela vai se adequar a novo estilo de vida, que não precisa dele. Nós precisamos. Nós precisamos do Sol. Sem ele, a gente morre. Não tem vida no planeta. Não tem vida. Tudo depende dele. Né? Então, olha que perfeição. E ainda tem gente que acha que está esquecido de Deus. Que Deus não olha por ela. Porque ela está passando por esse ou aquele problema. Olha, gente, o nosso problema é ínfimo. Por maior que ele seja, ele é ínfimo. Porque nós somos imortais. Essa é a realidade. Nós somos imortais. Só o corpo morre. Todo esse trabalho aí está nesta matéria aqui, ó. Essa matéria foi publicada, olha o tempo, hein? Quer dizer, agora deve ter coisa muito melhor. Talvez até já ultrapassando aquilo, né? Que eu mostrei hoje. Mas, ó, esta matéria foi publicada pelo jornal O Globo em 10/11/1985. Cientistas sugerem que o universo foi planejado. E esse aqui, um engenheiro que fez essa matéria, né? No The Washington Post, né? Washington Post. Então, na internet, de repente, a gente até consegue. Né? Mas eu tenho a minha cópia não está boa. Eu tive uma dificuldade grande para ler, porque está meio apagadinha, para ler. Mas eu vou até deixar ela aqui, vou pegar antes que eu esqueça e vou botar ali. Se alguém quiser fazer uma cópia, ela não está muito boa para isso, não. Né? Mas tá aqui, ó. Essa matéria vem, inclusive, ela tem esse desenzinho aqui, ó. É um olho, tá vendo? É um olho grandão, assim, no céu. Muito interessante. Então, agora deve ter coisa até muito mais recente, muito mais moderna a respeito disso. Mas, continuando. Aqui nós temos a tese do relojoeiro. 1802. William Paley. Se um dia, ao andar por um campo, você se deparar com um relógio, aquele relógio provaria uma coisa: a existência de um relojoeiro. Portanto, o design do universo justifica a existência de um designer inteligente. Deus é um Deus das religiões. E nós já trouxemos para cá, eu vou ver se eu trago semana que vem isso, o designer divino, que está presente nas plantas, nas flores, em toda a criação. Tem um desenho direitinho. Eu até esqueci o nome disso, aqui agora não está me ocorrendo, mas muito interessante. Aí eu vou trazer semana que vem, porque não vai dar tempo da gente ver hoje, né? Aqui nós temos um comentário de Kardec. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa, né? Então, duvidar dessa existência é negar, né? Que todo efeito tem uma causa. Então, é lógico que diante dessas descobertas não tem como a gente achar que não existe Deus, né?
O Deus espírita, mas o Deus espírita não é o Deus tem outro Deus? Não, é o mesmo Deus, com outra visão, com outro ponto de vista, com um entendimento muito maior, né? Sem banalizar a ideia de Deus. Então, o Deus espírita não é antropomórfico, aquele que tem uma aparência humana, com camisolão, uma barba comprida, né? Como está lá registrado no quadro de Miguel Ângelo, apontando para Adão. Não é um ser constituído à imagem e semelhança do homem, como o das religiões. Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não é ele não é Deus que é a nossa imagem e semelhança. É o contrário, né? Mas as pessoas ficam falando, colocando Deus nessa situação antropomórfica, como se ele fosse um homem, né? E ainda por cima castigando todo mundo, né? Assim, como para Spinoza, que Spinoza tem um poema, um texto muito interessante sobre Deus, né? Aqui ele não está nesse estudo, não, ele está em outro que eu já fiz aí. Mas Spinoza diz que Deus é a substância infinita. É a definição que ele dá para Deus. Substância infinita. Para Kardec, é a inteligência suprema, infinita. Não tem fim, né? Absoluta. Aqui os dois se unem, absoluto e infinito, né? Então, assim como para Spinoza, Deus é a substância infinita, para Kardec é a inteligência infinita. Mas assim como erraram os que confundiram a substância spinoziana com o universo, porque como é a substância divina, acharam que ele estava dizendo que Deus era o universo. Não, ele criou o universo, ele não é o universo. Teríamos aí a ideia do panteísmo, que não é o caso, não é? Então, assim como não souberam fazer a conotação certa da palavra substância que Spinoza deu, para Kardec é a inteligência infinita. Então, assim como erraram os que confundiram a substância spinoziana com o universo, assim também se enganam os que confundem a inteligência infinita, a inteligência suprema, com o homem finito, né? Como se como se nós fôssemos um somatório das partes de Deus. Isso é panteísmo, né? E a religião espírita com os formalismos religiosos. O espiritismo não é uma religião, é uma filosofia, uma ciência com consequências religiosas, consequências morais. Então, ele não é uma religião pura e simplesmente. Então, não tem formalismos, não tem rituais, não tem nada disso, não é? Descartes dizia que Deus está na consciência do homem como a marca do obreiro na sua obra. Os espíritos confirmam esse princípio, mas vão além, mostrando que a marca do obreiro está em todas as coisas, na natureza inteira. A negação de Deus é para o espiritismo como a negação do sol. Deus é providência, Deus é amor, é o Criador, é o Pai de tudo e de todos. Quem fala isso é Herculano Pires. Nessa definição que ele deu para Deus, que é muito interessante também. Somos espíritas, né? Ou pelo menos dizemos isso, né? Mas o que é ser espírita, né? Ser espírita é estudar o espiritismo. Ser espírita é frequentar um centro, não perder uma reunião. Ser espírita é ler a obra de Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, está lá a definição de ser espírita, né? Ser espírita é aquele que prima por
superar as suas tendências inferiores. O espírita é reconhecido pelo esforço que ele faz para domar suas tendências inferiores. Mesmo, às vezes, eu tenho uma pessoa que eu conheço, que eu acho que ela é muito mais espírita do que eu, que estou aqui há 35 anos. Essa pessoa que eu conheço nunca frequentou um centro, nunca foi uma religião. Não é ateu, não, mas nunca foi, não é religioso, nunca frequentou nenhum templo, mas olha que pessoa. Eu falo, você é mais espírita do que eu, que estou lá. Mas é assim mesmo, sabe por quê? Quem é são não precisa de hospital, né? Isso é um hospital, isso aqui, é um educandário, ao hospital também, é tudo junto, né? Então a gente precisa, eu preciso disso aqui. Eu preciso dessa casa, eu preciso da codificação, eu preciso estudar. E ainda assim, tem hora que eu tenho que verificar se eu tenho um crachá de espírita para botar no peito, que eu esqueço. Enfio na gaveta e largo para lá. Ainda falo assim, preferia não ser espírita nesse momento. Isso é ser espírita? Sabe por quê? Porque se eu não fosse, eu estaria pior. Eu estou me esforçando para domar minhas tendências inferiores. Por isso que eu me considero espírita, porque eu estou me esforçando. Mas eu ainda as tenho. Infelizmente, se eu não tivesse, não estava aqui. Não estava aqui nessa posição, poderia estar até aí. Mas se eu não estaria no mundo, né? Porque quem é já craque nisso aí, né? Aí eu brinco com essa pessoa falando que é a última encarnação, que não vai ter outra que não. Ah, mas eu quero voltar, ué. Você não está falando que a Terra vai melhorar, que ela vai ficar boa? Ah, então se existe isso, ele não é reencarnação, ele nem tem essas ideias. Tem reencarnação? Tem. Então, eu posso voltar para cá? Eu falei, não sei, ué. Os justos vão voltar. Ah, então reza para mim para eu voltar. Eu falei, reza você para mim para eu voltar. Então, é isso aí. Né? A gente faz um esforço enorme para a gente dar certo. Tem que ser assim. Nós somos espíritos inferiores. Vamos achar o quê? Que a gente já está com essa bola toda, né? Não estamos, não. A gente não está. Às vezes eu brinco, às vezes com o Magui, quando o Magui fala, ô Magui, não sou Madre Teresa. Não sou perfeita, então não vamos discutir isso, né? E realmente a gente não é, né? Quem dera que aqui, tudo que eu falo aqui, eu praticasse, né? Eu estou falando doutrina espírita, acho que eu ia ter essa ousadia de falar que eu pratico, né? Evangelho, a mensagem de Jesus, a boa nova. Quem falar que pratica boa nova o tempo todo, eu aplaudo, mas né, a gente questiona alguma coisa, porque eu não estaria nem nesse mundo, a menos que estivesse cumprindo uma missão aí de exemplo de valor, né, para todas as pessoas. Então, nós somos espíritas, logo reencarnacionistas. Portanto, essa coisa de falar que estamos abandonados por Deus, injustiçados do mundo, isso não pode sair da boca de nenhum espírita. Não tem como. Não tem como, não pode. Porque nós entendemos que as nossas dores, o nosso sofrimento, que muitas vezes nos coloca aí numa posição que a gente se acha até abandonado do Criador, não é verdade, não estamos. Nós estamos abençoados por Ele com a oportunidade do resgate. É isso quando eu falo, às vezes, com uma pessoa que eu estou achando esse momento da terra extraordinário, eu sou crucificada, sabia? Não só falta pregar na cruz, né? Porque eu falo, você está louca? Sofrimento, perdas, morte, choro, dor, que isso? Né? Você acha que isso é bom? Não, eu não acho que isso é bom, eu acho isso complicado.
Doloroso, não acho bom, não. O que eu acho bom é o momento. É a oportunidade que a gente está tendo, diante de tudo que está acontecendo, aprender a ser humano, a ser solidário, a ser bondoso, compassivo. A gente está tendo essa chance. Então é um momento extraordinário, sim, de muito aprendizado. E por que nós estamos aqui? Porque estamos reencarnados aqui com essa bela oportunidade de resgate, de redenção. Porque nós não somos vítimas, nós não somos coitadinhos passando por nada aqui, não. Nós somos aqueles, hoje, que provocaram essas coisas lá atrás. E agora a gente está provando do próprio veneno. Está sendo inoculado com o veneno que nós inoculamos os outros. Então, é ou não é um momento extraordinário? Claro que é. Que é um momento... Ora, aquele que deve uma dívida, né? Aquele que tem uma dívida enorme com alguém, se derem a ele uma oportunidade dele ganhar o dinheiro para pagar essa dívida, ele vai pegar, ele não vai querer saber nem que trabalho é esse. Ele vai só perguntar, eu vou ganhar para pagar a minha dívida? Aí a pessoa vai falar, vai. Tá fechado. Aí, mas você não quer nem saber o que você vai ter que fazer? A pessoa pode perguntar, é de acordo com a lei de Deus? Porque se não for aí, a gente não aceita, né? É de acordo com a lei de Deus? É, então eu quero. Aí não vai ter nada que ele vá reclamar. Se for pesado, vai doer, a mão vai sangrar, sei lá, vai ficar doente, mas ele está feliz. Porque ele vai ganhar o suficiente para saldar a dívida que ele tem que saldar. Então é a nossa situação de reencarnados na Terra, é assim. Então nós somos espíritas e a gente tem que fazer valer o que a gente aprende na doutrina espírita, é nessa hora. É na hora do testemunho, é na hora de perder uma pessoa amada, é na hora de perder os bens que tanto juntou uma vida inteira, né? Aí vem muitas vezes aí uma água e carrega tudo, deixa a pessoa só com a roupa do corpo. E essas pessoas ficam felizes porque estão vivas. Eu tenho assistido muito depoimento dessas pessoas na Bahia, em Minas, e eu às vezes fico feliz com o que eu ouço, porque eu tenho ouvido mais coisas boas do que ruins. Hoje mesmo eu ouvi ele estava choroso, mas ele falou assim, mas eu estou aqui. Estava cavando aquela lama toda, não tinha nada da casa dele. Ele falou, mas eu estou aqui, e a minha família também. Ele chegava a estar alegre. Então, olha que coisa, né? A gente tem que aprender com isso. Por que isso está acontecendo? Por que não importa, é para quê? Porque já a água já entrou, já inundou tudo, agora para que eu estou passando por isso? Né? Para que qual o objetivo disso aí? A gente às vezes costuma falar assim, mas por que comigo? Olha que pergunta horrorosa, a gente queria o quê? Que fosse com o outro? A gente não tem que passar por nada, só o outro que tem, o vizinho que tem? Não, a nossa casa é igual a do vizinho. Se a gente pegar um prédio que é todo... Aliás, né, tem condomínios que existe um padrão de casa, né? Elas são iguais assim. Então, qual a diferença da porta do outro para a porta do outro para a porta do outro? Não pode nem escolher a mais bonitinha ou a mais feinha, é tudo igual. Então, acontece com todas as pessoas. Mas com todas as pessoas que tem que resgatar. Com todas as pessoas que devem alguma coisa. É assim, porque não é também com aquele que não tem nada a ver. Então todas essas pessoas têm coisa para pagar? Todas as pessoas do planeta. Não é só as de Minas, as de Friburgo, todas que estão encarnadas aqui. Isso aqui é um planeta de provação e expiação. Ou ela tem que espiar ou ela tem que provar. Senão aqui não estava. Só em missão, né? Mas é muita ousadia a gente achar que a gente está aqui em missão, né? Menos um pouco, né? Menos um pouquinho.
A gente está aqui em tarefa. Precisamos fazer valer as revelações dos espíritos da verdade codificada por Allan Kardec. Somos espíritos em provas e expiações. Logo, não tem inocente pagando pelos erros de ninguém. Sejam quais forem as medidas tomadas por quem quer que seja. Agora vem uma coisa importante, ó. Aqui tá tudo bem, né? A gente fica aqui tranquila. Então, tá, acontece porque tem que acontecer, né? Ah, não vai me acontecer nada que não tiver que acontecer. A gente tem um raciocínio assim. Mas veja bem, doutrina espírita nos ensina a escolha de provas. Gente, essa escolha que a gente faz, ela não é uma regra de 3, ela não é um cálculo matemático, não. Ciência exata, não. Esse plano é flexível. Mas como assim? Como assim? Ele é flexível mesmo para nós, no caso. Eu faço minha escolha, aí eu penso, né, no que eu quero para mim, o tempo que eu quero ficar na Terra, o que eu quero ser. Eu estou com a visão de espírito, eu não estou com a visão de encarnado. Eu estou desencarnado e fazendo a minha escolha. Ah, como é que eu faço essa escolha? Eu já falei aqui como é que ela é feita, né? Após o espírito sair do estado de perturbação da morte, ele começa a ficar lúcido, a vir ao seu nível de consciência, o seu arquivo, aqueles núcleos em potenciação que temos na nossa organização perispiritual, que armazena ali todas as realizações passadas, né, por indução da alma, vem à tona. Principalmente aquelas que geraram aquela minha expiação e provação na Terra. Aí eu, quando saio, então, o espírito sai do estado de perturbação, ele começa a ter lucidez. O que ele fez? O que ele deixou de fazer? Por que isso aconteceu com ele? Aí ele vai ter a resposta por quê? Porque lá atrás ele fez o que não devia, aí ele pediu para resgatar o seu passado, aí começam aquelas provas que ele pediu virem ao seu nível de consciência com toda clareza. Ali ele vai falar, mas qual que eu dei conta? Qual prova que eu dei conta? Em qual prova eu fui aprovado? E as expiações? Eu consegui expiar? Estarei livre daquele problema? Aí ele vai ver a conduta que ele teve. Vai lá para a memória, vai lá. A memória vai levar ele para a vida dele que passou. Aí ele vai ver que ele se revoltou, que ele culpou, que ele explorou, que ele não ficou nem um pouco resignado. Amigo, infelizmente, você não resgatou isso aqui, não. Né? A consciência que vai dizer para ele não é o outro, não. Não é Deus que está lá com o camisolão branco para falar isso, não. Ele, a própria consciência dele vai dizer para ele, ó, você não fez isso aqui de boa vontade, você não resgatou, você revoltou, você culpou Deus, você culpou todo mundo, você achou que era vítima do mundo. Então, ó, essa questão aqui você não resgatou, não. Então, bota aí na pauta para a próxima ou para as próximas. Aí, tudo isso vai para uma lista enorme de coisas que a gente vai fazendo. Então, a gente vai juntando tudo ali, o que eu desejo, o que eu preciso para resgatar a próxima e tal. Aí a gente faz a escolha. Se a gente não der conta, alguém vai auxiliar o nosso anjo da guarda, vai falar assim, ó, não pede isso, não, você não vai dar conta, não. Ah, não adianta pedir, não. Aí tira isso daí, deixa para a próxima, você ficar mais forte. Não vou pedir agora, não. Aí também tem aquele outro que na hora que ele vai fazer a escolha, eu quero viver 10 anos na Terra. Peraí, irmão, não é assim não. Você não pode escolher isso não. Você é muito comprometido com a vida. Você é muito comprometido com os outros. Você pode pedir até 60 anos, 6 décadas lá. Mas você não pode garantir que vai ficar 6 décadas lá não. Sabe por quê?
você vai depender da boa vontade, do livre-arbítrio, de todos aqueles que você explorou, que você maltratou. Então você vai. Se eles forem bons e quiserem te ajudar, você tem uma chance de ficar 6 décadas, mas se não, você vai voltar antes. E aí? Aí, ó, cai aqui, ó, né? Somos espíritos em provas e expiações, logo não tem inocente pagando pelos erros de ninguém, sejam quais forem as medidas tomadas por quem quer que seja. Agora, o que não o isentará das responsabilidades sobre as decisões tomadas, fazendo uso do seu livre-arbítrio na posição em que esteja. Aí você vem e você vai fazer escolhas aqui para poder cumprir a sua escolha. Aquela escolha primária que fez. Você vem para cá, aí aqui você vai, no intervalo entre o nascimento e sabe-se lá quando a morte, você vai fazer outras escolhas menores que vão te ajudar a cumprir aquela primeira que você fez. Sem esquecer que você também pode depender, que não quer dizer que seja sempre assim, você pode depender da boa vontade dos outros também para você cumprir a sua tarefa. E se os outros não fizerem a parte deles, você talvez não possa cumprir tudo que você veio fazer aqui. Aí, talvez até você nem dure as tais 6 décadas que você pediu. Você vai voltar antes. Ah, mas e os outros? Os outros vão responder pelo que eles fizeram. Mas você não pode reclamar de voltar antes, porque você estava com isso na sua bagagem, porque você errou demais lá para trás. Então a responsabilidade é sua, por escolhas erradas que fez, né? Então aqui na Terra, depois eu vou retomar isso semana que vem, porque eu quero que isso fique muito bem explicado, não quero que fique dúvida nenhuma. Muitas vezes a gente fica assim, só acontece o que tem que acontecer. Aí o pai não se importa com aqueles filhos, deixa para lá, às vezes sai para trabalhar, larga sozinho em casa, não se preocupa, né, em deixar as coisas em ordem. Aí aquela criança pode se machucar, aí ele tem aquela ideia, porque isso acontece com os espíritas, principalmente quem acredita em reencarnação. Não vai acontecer nada com ele que não tiver que acontecer, não é assim que os espíritas ensinam, né? Não, se não tem que acontecer, não vai acontecer. Vai, amigo, vai sim. Você sabe qual foi a escolha de provas que seu filho fez? Você está por dentro disso? Será que ele não está naquela lista daqueles espíritos que vão depender no mundo da sua perícia, da sua boa escolha, da boa vontade, do seu livre-arbítrio para ele dar certo? E se ele for um desses? Aí você não vai cumprir? Ele vai antes da hora? Não vai antes da hora, porque quando ele já veio com essa proposta aí de poder voltar antes da hora se a pessoa não cumprisse aqui no mundo. Então ele vai. Mas ele não precisava ir. Ele poderia até alcançar as 6 dezenas dele lá. Mas por causa da sua imperícia e por causa do plano que ele trouxe, com essa abordagem aí, com essa brecha aí, na lei, né? Igual a nossa lei cheia de brecha, que eu não sei que tanta brecha encontram nas leis, para justificar fulano, beltrano ou cicrano, sei lá quem. Pois é, tem isso também ali na escolha das provas, sabe como? Tem uma brecha lá que diz assim, se você não conseguir a boa vontade do outro, vai voltar cedo, tá? Existe isso. Isso se chama fator humano. É o fator humano nas reencarnações. Então, para a gente encerrar, para depois se retomar a semana que vem, tudo que estiver ao nosso alcance nós temos que fazer para cuidar, para evitar a doença, para evitar a morte, para evitar os problemas. Mas para isso a gente tem que analisar muito bem as medidas que também você está tomando para isso tudo aí. Então o que vai contar? A análise da sua razão. Analisa a situação, analisa o que está acontecendo, analisa as providências que você tem que tomar, vê se são essas que estão de acordo com a análise racional que você está fazendo.
Kardec nos ensina isso. Raciocinem. Coloquem à luz da razão todas as atitudes que vão tomar. A gente tem essa razão para isso. Se a gente não fizer, não adiantou a gente conquistar o reino dos humanos. Então, a gente tem que se colocar numa posição imparcial a todas as outras para poder análise, para poder a razão funcionar. Aí a gente analisa a luz da razão direitinho e toma as providências. A gente aí vai estar fazendo a nossa parte, não é? Então, a gente tem que agir por nós, através da nossa análise, da nossa razão. Porque quem vai responder por tudo depois somos nós, cada um. Não é quem mandou, quem deixou de mandar, não. É cada um que vai responder pela atitude que tomou. Porque nós já estamos num mundo aqui aonde já temos condições de entender e raciocinar muito bem as medidas que a gente toma e para poder fazer as nossas escolhas, né? Então, a gente tem condição para isso. Então, vamos ter lucidez, né? Vamos ver tudo que é necessário para a gente poder fazer o melhor possível as nossas escolhas, porque depois, quem vai responder por cada uma delas somos nós. Não é ninguém que incentivou, que mandou, que deixou de mandar, somos nós. Então, é por isso que a gente tem que ter bastante cuidado, né? Porque nós estamos aqui com a oportunidade de dar certo. Então, semana que vem, se Deus quiser, a gente continua. A próxima que vem é essa aqui, ó. Embora Deus não precise de nós para fazer o que sua lei se cumpra no universo, poderemos ser seus instrumentos com nossos erros e acertos. Aqui para a semana que vem, tá? Muita paz para todos. Continuemos a estudar a doutrina espírita. Como vocês estão vendo, vale muito a pena, né?